A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, devocional, Salmos, capítulo 102. Eu estava tentando não ler os Salmos todo, mas eu acredito que até um Salmos pequeno não é tão grande assim, que é importante eu ler todo. Então, se você puder, acompanha aí na tua Bíblia ou só ouve. Mas, de repente, se o Senhor me tocar de parar em algum ponto, eu paro, mas eu vou ler os Salmos. Senhor, ouve a minha oração e chegue a ti o meu clamor. Não esconda de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina para mim os teus ouvidos no dia em que eu clamar. Ouve-me depressa, porque os meus dias se consomem como fumaça e os meus ossos ardem como lenha. O meu coração está ferido e seco como a erva, pelo que até me esqueço de comer o meu pão. Já os meus ossos se pegam à minha pele, em virtude do meu gemer doloroso. Sou semelhante ao pelicano no deserto, sou como um mocho nas solidões. Velo e sou como um pardal solitário no telhado. Os meus inimigos me afrontam todo dia. Os que contra mim se enfurecem me amaldiçoam, pois tenho comido cinza como pão e misturado com lágrimas a minha bebida, por causa da tua ira e da tua indignação, pois tu me levaste e me arremessaste. Os meus dias são como a sombra que declina, e como a erva me vou secando. Mas tu, Senhor, permanecerás para sempre, e a tua memória de geração em geração. Tu te levantarás e terás piedade de Sião, pois o tempo de te compadeceres dela, o tempo determinado já chegou. Vou parar aqui um pouquinho. Aqui o salmista, ele está numa grande aflição, né? Aqui fala até que os ossos encostam na pele, né? Ele tá tão magro, o salmista, que, né, ele esquece de comer o pão. Às vezes a gente está passando por uma aflição tão grande que a gente esquece de comer, né? A gente nem se recorda qual foi a última vez que a gente comeu. Aqui o salmista, ele estava passando por uma aflição tão grande que ele esquecia do pão, ele se sentia solitário, como um pardal no telhado, sozinho, que ninguém dá atenção, né? Ninguém está lá com ele. Os inimigos afrontavam todo dia ele, se enfureciam, mas o salmista fala que foi por causa da ira e indignação do Senhor contra eles, né? Contra o povo. Que foi o povo, se eu não me engano, de Sião. Foi o povo de Sião. Porque aqui fala da ira e da indignação, né? Deus, a gente já viu em outros devocionais aqui que Deus é justiça e Deus é santo. E por causa da justiça do Senhor, né? Ele repreende aqueles que estão no erro. Mas o Senhor, ele é benigno e a sua misericórdia é sem fim. Então, o salmista, ele conhecia o Senhor, ele sabia da justiça de Deus, ele sabia que o que estava acontecendo foi porque o Senhor, foi a indignação do Senhor contra os pecados do povo, mas ele sabia que a misericórdia do Senhor, né, era grande, e ele contava com essa misericórdia. E ele falou, né, no versículo 13, tu te levantarás e terás piedade de Sião, pois o tempo de te compadeceres dela, o tempo determinado já chegou. O salmista conhecia o Senhor. Ele sabia o porquê que estava passando o que estava passando, mas ele sabia da piedade, da misericórdia de Deus. E sabia que havia chego o tempo determinado pelo Senhor para que aquela aflição acabasse. Às vezes a gente sabe o porquê a gente está passando por aflições, né? E a gente pensa, o Senhor não está ouvindo as minhas lamentações, o Senhor não está me ouvindo, mas o Senhor está ouvindo. Espera nele, que chegará o tempo em que ele terá piedade e se compadecerá. O Senhor, ele é misericordioso. Ele não quer o mal, ele não quer o seu mal, ele quer o seu bem, né? Tanto que ele enviou o Filho dele pelos nossos pecados para a salvação.
O Senhor, Ele não quer o nosso mal. Eu vou continuar lendo aqui no versículo 14, que eu creio que o Senhor tem mais para dizer sobre isso. Porque os teus servos têm prazer nas suas pedras e se compadecem do seu pó. Então as nações temerão o nome do Senhor e todos os reis da terra a sua glória. Enquanto o Senhor edificar a Sião e na sua glória se manifestar e atender à oração do desamparado e não desprezar a sua oração. O Senhor não despreza a oração. Você pode estar pensando que o Senhor não está ouvindo o seu clamor, mas Ele está ouvindo e Ele se levantará e terá piedade. É chegado o tempo do Senhor ter piedade. Guarda, tema ao Senhor. Aqui está falando, então as nações temerão o nome do Senhor. Eu amo o meu Deus, mas eu o amei porque Ele me amou primeiro. Primeiro Ele me amou, eu conheci a mensagem dEle de salvação, eu conheci o evangelho da salvação, da paz, eu conheci Cristo Jesus. E aí, conforme eu fui conhecendo Jesus, eu fui aprendendo a amá-lo, Eu pude também ter zelo pelas coisas que são de Deus. Eu pude ter temor nas coisas que são de Deus. E temor é um sentimento ruim? Não. Temor não é você ter medo e você ser amedrontado e pensar, meu Deus, e eu vou morrer de medo desse Deus porque ele é fúria, ele é isso, ele é aquilo. Não. Deus, ele é justo, ele é justiça e ele traz a justiça sobre aqueles que precisam da justiça, Aqueles que são maus. Só que o Senhor, ele é misericordioso, então ele traz a misericórdia, ele enviou o Filho dele, ele deu, ele pede que a gente ame porque ele é o próprio amor, ele deu o Filho dele por amor a nós, para que nós possamos ter a salvação. E o temor a Deus nada mais é que ter zelo, ter amor e zelo pela palavra do Senhor. Temor, temer aquilo, porque eu sei da justiça de Deus e eu sei o que Ele pode fazer e eu sei que a justiça dele pode derrubar sim reis, pode derrubar pessoas que estão fazendo mal, que se enchem de orgulho, que se engrandecem, que estão, que menosprezam os outros. A gente tem que ter temor porque a gente sabe que esse Deus é bom. E sabe que Ele é justiça e que Ele é justo, e que se a gente começa a ir para um caminho que não é bom, a justiça do Senhor virá. Se a gente cuida das coisas de Deus que Ele tem colocado nas nossas mãos de qualquer jeito, a justiça do Senhor também virá. Se eu falo a palavra dEle aqui de qualquer forma, a justiça dEle virá. Então o temor de Deus, o temor que eu tenho, o temor, o zelo, o medo, que não é um medo ruim, mas é um temor, Temor de eu não vou falar o que o Senhor não tem me revelado, ou coisas a mais aqui, porque eu sei que vai me ser cobrado. E eu não vou dizer que eu não erro, porque eu erro, e eu já errei até em coisas que eu falei, mas o Espírito Santo de Deus, ele vem ministrando no meu coração e me corrigindo, me orientando, olha, porque quando a gente fala numa ignorância, e a palavra ignorância é você não conhecer, ignorância, não, você chamar alguém de ignorante, não é uma coisa ruim. O ignorante, a ignorância é não conhecer. Então, quando eu falo algo aqui na minha ignorância, por não conhecer, o Senhor é misericordioso e Ele me orienta depois com o Espírito Santo dEle, até para que eu venha e me corrija, até que eu venha e fale, olha, nesse ponto que eu estava dizendo, eu estava errada. Não é assim, o Espírito Santo ministrou no meu coração. Mas a partir do momento que eu sei qual é a vontade de Deus, eu sei o que o Senhor tem ministrado no meu coração, o Senhor me deu clareza da palavra dEle, e eu falo algo contrário à vontade dEle, aí o negócio aperta, porque a justiça do Senhor vem. O Senhor, Ele é zeloso pela palavra dEle. O Senhor, Ele é zeloso pela vontade dEle. Então, se a gente faz uma coisa na ignorância, o Senhor, Ele nos orienta por meio do Espírito Santo dEle,
Mas se a gente já foi esclarecido daquilo e a gente continua errando, né? A gente continua teimando com Deus, a justiça do Senhor vem. Mas se a gente se arrepender, né? Se a gente perceber, caramba, fiz burrada, me perdoa, Senhor, e se arrepender genuinamente, e não desejar mais andar por esses maus caminhos, tomar essas más decisões na sua vida, na nossa vida, né? O Senhor, Ele tem misericórdia, Ele se levanta do seu trono e derrama a palavra, né? De bênçãos pra gente. Eu vou continuar lendo. 16. Quando o Senhor edificar a Sião e na sua glória se manifestar, e atender à oração do desamparado, e não desprezar a sua oração. Isto se escreverá para a geração futura, e o povo que se criar louvará o Senhor. Porquanto olhará desde o alto do seu santuário, desde os céus, o Senhor observou a terra, para ouvir o gemido dos presos, para soltar os sentenciados à morte. O Senhor, Ele não é um Deus mau, o Senhor é um Deus bom, Ele é misericordioso, o Senhor, Ele veio para nos livrar do pecado, nos livrar da morte. O Senhor quer nos dar vida, vida abundante, vida eterna com Ele, para reinar com Ele. Mas para isso precisamos nos posicionar. Vamos lá. Versículo 21. A fim de que seja anunciado o nome do Senhor em Sião e o seu louvor em Jerusalém. 22. Quando os povos todos se congregarem e os reinos para servirem ao Senhor. 23. Abateu a minha força no caminho, abreviou os meus dias. Dizia eu, Deus meu, não me leves no meio dos meus dias, tu cujos anos alcançam todas as gerações, né? Deus é eterno, né? Deus estava no princípio e no fim, Ele alcança todas as gerações. Desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles, como uma veste, envelhecerão, como roupa, os mudarás e ficarão mudados. Nesse mundo, a gente conhece a palavra de Deus. A gente sabe que esse mundo perecerá, tudo se acabará. Na volta de Cristo Jesus, né? Ele virá com a justiça e toda essa terra será abalada, tudo será destruído, né? Mas o Senhor criou um novo céu e uma nova terra para aqueles que têm guardado a palavra dele, para aqueles que creem no Filho dele, Cristo Jesus, aqueles que creem que Cristo Jesus é o Senhor, é Deus, é o Filho de Deus. O Senhor, Ele tem palavra de salvação. Não tema, porque o mundo vai ser abalado, né? Aqui a gente vê que perecerão, mas o Senhor permanecerá. Passando um caminhão. O mundo, né, vai se abalar, a terra será abalada, o céu, ele vai ser desenrolado, enrolado, eu não sei o termo, mas como um rolo, né, tudo vai ser abalado, as estrelas cairão do céu, tudo será abalado, mas o Senhor permanecerá, e aqueles que estão no Senhor permanecerão com Ele. Esteja no Senhor, meu querido, minha querida. Esteja no Senhor que você vai permanecer com Ele. Vou continuar lendo. 27. Mas tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. O Senhor é o mesmo desde o princípio até o fim. 28 e último versículo. Os filhos dos teus servos continuarão, e a sua descendência ficará firmada perante ti. Aqueles que estão no Senhor, né, permanecerão, e a sua descendência ficará firmada perante o Senhor. Guarda o teu coração perante o Senhor. Eu não sei nesse dia o que você tem passado. Eu não sei
o que você tem sofrido, né? Aqui o salmista estava sofrendo como um pardal solitário, ele não conseguia nem comer. Ele estava tão magro, tão abatido, né? Mas mesmo assim ele reconheceu a grandeza de Deus. Aleluia. Ele reconheceu quem era Deus e ele sabia que no tempo determinado o Senhor levantaria do seu trono. E ele sabia que já era chegado o tempo e que derramaria de misericórdia sobre eles. O Senhor, ele já derramou da misericórdia dele por meio de Jesus Cristo. Cabe a nós, agora, nos voltarmos a ele e nos rendermos à vontade dele, né? Reconhecermos que ele é o nosso Deus, né? Reconhecermos que Cristo nos salva e que nós só precisamos dele para termos vida em abundância, para termos vida eterna, né? Porque não há vida sem Deus, não há vida sem Deus. A nossa alegria vem do Senhor, né? A gente pode estar passando um momento que for de tristeza, mas quando escolhemos adorar, louvar a nosso Deus, ele enche o nosso coração de alegria, enche o nosso coração de paz, que o mundo não consegue entender. Mas nós que estamos em Cristo e o Espírito Santo dele que está em nós, e por isso estamos também no Pai, né? Nós entendemos essa alegria e essa paz. Passando outro caminhão. Que você hoje receba, eu clamo ao Senhor, que você hoje receba o Espírito Santo de Deus que traz a paz e a alegria aos corações, que ele seja derramado sobre o teu coração, que a misericórdia dele seja sobre a tua vida, que você possa ir na tua casa ou no lugar que você está, no teu carro, no teu trabalho, clamar ao Senhor e ele te ouvirá. Já chegou o tempo. Você só precisa clamar ao Senhor e ele te ouvirá. Eu agradeço ao Senhor por ter me colocado nessa manhã aqui para falar com você. E se você lembrar de alguém que o Senhor quer levar essa mensagem também, não fique com essa mensagem só para você, abençoe outras vidas também, porque o Senhor, ele quer alcançar muitos, não fique com a palavra só para você, leve a palavra de Deus para outros que o Senhor quer alcançar e ele te abençoará grandemente. Eu agradeço ao meu Deus pela oportunidade de ter me colocado no teu caminho hoje, né? E que se for da vontade de Deus, pela graça e misericórdia dele, estarei aqui amanhã trazendo mais uma mensagem da parte do meu Deus, né? O Deus de Israel, o Deus, né, de Davi, né? Que o nosso Deus, Pai de Cristo Jesus, né? O meu Pai, o meu papai, né? O papai do céu. Eu agradeço. Nossa, eu só tenho a agradecer a Deus. Em nome de Jesus. Até amanhã, pela graça e misericórdia do Senhor.